Olá, amigos de um bom café e uma grande negociação. Aqui, Eduardo Fontoura. Lá, Marcelo Rosadilla. O nosso primeiro café com negociação, episódio número 1, Tribunal de Chancelaria de Delaware, onde nós estamos vendo a disputa entre Elon Musk e Twitter, com audiência marcada para o julgamento para o dia 17 de outubro. Marcelo, bem-vindo! Aqui estamos debatendo um assunto interessante e uma novidade para o público brasileiro. Primeiramente, Elon Musk, não sei se dá para falar isso, mas além disso, um prazer estar aqui contigo, Eduardo. Ainda mais nesse calor, eu estou tomando um cold brew. Alguém pode achar que eu estou tomando cerveja. Não estou tomando cerveja, gostaria de tomar cerveja, mas é um cold brew Verona do Coffee Bean and Tea Leaf. Muito entusiasmado por essa nossa conversa para falar sobre o grande e pequeno Elon Musk e o Twitter e nossas equity courts. Exatamente. Então, mas hoje nós estamos então tratando da tentativa do Elon Musk em adiar uma ação movida contra ele pelo Twitter, depois que ele se afastou de um acordo de 44 bilhões de dólares para comprar a empresa. Então, semana atrás, a chanceler que está presidindo o Tribunal de Chancelaria de Delaware, Kathleen McCormick, ordenou um julgamento acelerado, citando que existem nuvens de incerteza sobre a plataforma da mídia social, e o julgamento, então, agora é em outubro, dia 17. O interessante é que isso foge do conhecimento da nossa, digamos, nossa espécie de processo judicial no Brasil. E após uma acelerada negociação entre o Twitter e o Elon Musk, cuja proposta de aproximadamente pagar 44 bilhões de dólares para se ver proprietário da mídia social, o homem mais rico do mundo e que prometeu pagar um valor de 54 dólares e 20 centavos por ação do Twitter. Todavia, ele acabou desistindo desse acordo e alega que a empresa não teria fornecido informações adequadas sobre o número de contas falsas e robôs que espalham um spam, e que isso aí teria violado as suas obrigações, e então ele se retirou do acordo. Enquanto o Twitter argumenta que Musk, do outro lado, na verdade, violou o acordo deliberadamente, porque as condições de mercado se deterioraram em pouco tempo. Fizeram com que as ações de Elon Musk na Tesla, que ele iria utilizar, tiveram um prejuízo de 100 bilhões desde novembro passado. O que nos interessa mesmo levar para o nosso público é com relação ao julgamento e como esse julgamento funciona. E o meu amigo Marcelo aqui, que é, não vou dizer veterano, mas é uma pessoa que tem uma profundidade no sistema americano e conhece muito bem isso aí, ele pode nos trazer mais detalhes. E aí, meu amigo Rosadilla? Eduardo, primeiro detalhe que eu posso te trazer é que minha maior decepção é que certamente meus 300 e poucos followers no Twitter são robôs, que é uma decepção para mim. Eu realmente esperava que fossem followers, mas não são. Não, mas voltando ao assunto, é muito interessante isso, porque o common law americano tem umas coisas bem únicas, assim, né? Tem gente que pode até chamar de esdrúxulas, né? Que essa dicotomia talvez não seja uma dicotomia, mas talvez um desafio de como lidar com questões legais e como lidar com questões de equity, né? De justiça. O que é equity, né? O common law, ele surgia, tanto que o nome common law vem do common, né? De comum, uma lei em comum, que é de onde o rei governava. Todas as leis tinham que ser em comum para conseguir um certo padrão de julgamento, etc, etc. E a partir de então, isso lá atrás, né? Common law. A partir de então, lá na Inglaterra, claro, vieram surgindo leis a partir de certas decisões, etc. E houve uma divisão nas cortes, né? Umas que julgavam de acordo com as leis e outras de acordo com a equity, de acordo com
de justiça, vamos dizer assim, quando a lei não tinha um remédio, que aqui se chama de remedy, né? Não tinha um remédio capaz de dar um alívio ao comprador ou ao devedor, alguém que estivesse aquém dos seus direitos, né? Estivesse buscando os seus direitos. E muito dessa equity e decisão legal nos Estados Unidos, ela meio que se mesclou, principalmente no lado oeste aqui dos Estados Unidos. Porém, tem alguns estados, principalmente no New England, de onde é essa Chancery Court, em Delaware, que ainda tem cortes de equity, né, que são essas cortes que lidam com certos casos no qual a lei não prevê ou melhor, que a lei não possibilita a parte que seja ressarcida em vista da justiça devidamente. Então, para começar é por aí, né? Esse é o Chancery Court. Claro que se a gente for ver, muita gente pergunta por que Delaware? Por que Twitter? Por que Delaware? No common law a gente tem que ver 3 coisas. Primeiro, para ver onde a gente pode entrar com uma ação. Primeiro é personal jurisdiction, jurisdição pessoal, se eu tenho capacidade de ir naquela corte para entrar com uma ação. Outra é subject matter jurisdiction, se o assunto que aquele caso lida se aplica àquela corte específica. E depois a venue, que eu vou escolher a corte mais apta, né? E aqui tem as cortes principais, quando os Estados Unidos foram criados, eles criaram o sistema de federal courts, né, de cortes federais. Por quê? Porque os estados já existiam, e cada estado já tinha sua própria corte estadual, e já, consequentemente, suas leis. Então, eles não quiseram tocar nisso. Eles criaram uma corte federal que envolve certos casos e certas personal jurisdiction, né, de jurisdição pessoal, mas deixaram as cortes estaduais lidar como elas acham melhor. Então, o que aconteceu? No caso de Delaware, tem muito a ver com o fato de tax, né? Que as corporations, a grande maioria das corporations são incorporadas no estado de Delaware em razão dos vários benefícios que eles têm para se incorporar lá naquele estado. Consequentemente, essa corte de Delaware, de Chancery, já é famosa por isso, por lidar com esse tipo de questões envolvendo grandes companhias e também por procurar soluções mais alternativas, não que baseadas em lei, né? Então, isso já torna todo o aspecto bem interessante, assim, porque para nós, principalmente nós advogados brasileiros, é simplesmente uma questão contratual, né? Por que eles estão discutindo numa equity court? Por que ele não pode desistir, etc. Então, é bem interessante, é bem desafiador para nós brasileiros, ou melhor, nem só brasileiros, mas todos nós que fazemos parte do civil law, né, do sistema de leis codificadas. Me lembro de uma coisa, não sei se tu te lembras, no início da década de 90, eu fui num congresso em Florianópolis chamado Direito Alternativo. Tu lembra disso? Sim, mas não vingou aqui. Quer dizer, não vingou no Brasil, né? Sim, não, era uma loucura. É porque realmente não funciona para o sistema brasileiro, porque, evidentemente, cada julgamento teria um resultado. E esse é o problema. A segurança jurídica é muito importante. Mas para o direito alternativo era uma visão sem uma base sólida para poder ser empregada numa corte, que é muito distante das cortes de chancelarias que acontecem principalmente no leste dos Estados Unidos, e é onde o Marcelo referiu com relação a essa área chamada nos Estados Unidos de New England, que é uma junção de certos estados onde os imigrantes chegaram aqui, que passa por Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, e a área principal é a área de Boston, a grande Boston, onde eu tive até a chance de, semanas atrás, visitar Harvard. Realmente é um local onde de visitar no inverno, porque senão tu ia sofrer no inverno de Boston. Mas o verão também lá não é razoavelmente
interessante, porque a umidade é muito grande. Mas, de qualquer modo, essas cortes de chancelaria, elas existem exclusivamente para fazer um processo expedito, um processo sumário, e evitar esses custos. E por isso que essas empresas, e principalmente as 500 da Forbes, elas acabam tendo domicílio em Delaware, exatamente para poder fazer essas fusões, seus merges, fazer as fusões por lá e terem um aspecto de taxas, de custos e pagamento de impostos, evidentemente, muito baixos. E essa forma de expedita do tribunal, vamos dizer assim, então, um processo sumaríssimo, não contaria com todos aqueles custos de horas alongadas que os advogados iriam trocar suas provas, porque o processo aqui, toda prova utilizada deve ser, antes de mais nada, apresentada, ou toda prova que será utilizada deve ser apresentada para a outra parte, e, evidentemente, isso tem um custo muito grande. E, pelas alegações de ambas as partes, existe um inconveniente muito grande, porque muitos documentos de lado a lado deverão ser apresentados. E aí entra a questão da privacidade do seu cliente. Evidentemente, os advogados que atuam nessa área já sabem que a corte a ser buscada é a Corte de Chancelaria, o Tribunal de Chancelaria de Delaware, e que, satisfatoriamente, nós temos, então, agora uma chanceler, uma presidente da corte, que são constituídos de 7 julgadores, um presidente e outros 6 vice-chanceleres, e pela primeira vez nós temos uma mulher, desde 2020 na frente, e vai ser muito interessante ver isso acontecer a partir de outubro, 17 de outubro, próximo mês. Então, invariavelmente o que se busca é economia e celeridade pela insegurança que tanto o processo causa, a existência do processo causa, e para todas as partes envolvidas, que convenhamos, até o Marcelo aqui é uma pessoa que utiliza o Twitter, sabe que se fecharem o Twitter, ele vai ficar sem os 300 seguidores robôs dele. E aí, que graça tem, né? Então, nós temos alguns aspectos a serem tangenciados aqui, Marcelo. Principalmente a segurança que os magistrados que atuam na corte passam para as partes, porque eles têm conhecimento desse tipo de causa. E isso é muito importante, porque se distribui uma causa dessas para um juiz, um magistrado que não tem um conhecimento de causa, como essas fusões de empresas acontecem, o resultado pode ser prejudicial a todos envolvidos. Vamos trocar de um tema aqui, porque o Elon Musk está alegando que tem um whistleblower, que veio alguém dizer que existem um número X de contas fantasmas, e que isso aí foi negado. Ele quer ouvir essa testemunha, mas que ele precisaria de um tempo para essa testemunha acontecer. Isso seria mais uma manobra do cara que projeta foguete que explode no chão? Não só isso, né? Lança-chamas, que mais? Lança-chamas é ótimo. Que ele teoricamente roubou a ideia de uma outra pessoa que agora criou o Lucid Car, né? Mas, enfim, não, é bem complexo, porque a princípio o que eu via era que era uma questão contratual, né? E aqui o direito contratual americano é um pouquinho diferente do brasileiro. Depois eu fiquei sabendo que já havia um acordo, né? Já havia um agreement que o Elon Musk tinha assinado para comprar as ações do Twitter supervalorizadas, etc, etc. E a questão é agora, porque tem duas coisas acontecendo nessa Chancery Court, né? A primeira, que a Chancellor, que eu agora não lembro do nome dela, McCormick, very good. Ela não aceitou o pedido dos advogados do Elon Musk de protelar, né, o trial. Porém, ela aceitou
a inclusão dessa testemunha do whistleblower, que é um, como é que se diria whistleblower em português? Caguete? Porque seria algum caso interno, alguém de interno vem trazendo informações secretas. Isso, que trouxe informações que realmente o Twitter não estava fazendo nada em relação a essas contas robô, né? Bot accounts. E ela permitiu que essa testemunha fosse ouvida. Então, é bem complexo, assim, porque ela parece ser bem neutra, exatamente pelo que tu falaste, pelo conhecimento que ela tem, pelo conhecimento pela experiência que essa própria corte já tem no Delaware em lidar com esse tipo de casos, etc. O que para nós, talvez, dos advogados do civil law, né, do direito civil mundial, achem meio estranho é a questão da possibilidade da corte fazer com que o Elon Musk compre o Twitter. Né? Que ele realmente cumpra o que ele acordou de comprar o Twitter. E aí vem... Primeiro que é muito... toda essa questão, essa discussão de o que é um remédio legal, o que é um remédio de equity, de justiça, não é muito claro no direito americano. Até hoje se discute o que é, o que não é. Tanto que, por exemplo, um dos... eu já estou me adiantando, mas um dos remédios da Equity Court é o habeas corpus. Mas o habeas corpus também é um remédio legal, né? Porque é previsto em lei. Então, mesmo a distinção entre o que é equity e o que é um remedy mais legal não é muito claro, até mesmo aqui. E agora, em razão disso, o grande desafio é fazer com que ele cumpra esse contrato em razão do Ninth Amendment, né, da nona emenda da Constituição americana, que fala sobre escravidão. As cortes entendem que a gente não pode forçar alguém a fazer o que não quer. Tanto que, por exemplo, eu posso contratar um art dealer, um corretor de artes, para comprar um quadro do Monet. E se ele me entregar um quadro do Renoir, eu vou poder exigir que ele me traga o quadro do Monet ou me ressarça devidamente por não ter aquele quadro do Monet. Porém, se eu contrato o Pavarotti para cantar no meu aniversário e ele não vai, eu não posso forçá-lo. Por uma razão simples, assim, né, que ele não vai. Eu não posso forçá-lo a ir no meu aniversário. Por uma razão simples, o Pavarotti não vai. Né? Fora isso que ele está cantando com a rainha hoje em dia, mas fora isso, ele pode se negar e eu não posso exigir que ele vá. Eu só tenho como pedir um ressarcimento, que é um valor monetário sobre aquilo. E isso é o que a Equity não faz, né? Teoricamente não faz. Por isso que essa distinção ainda é meio confusa. Então, volta-se... O que a gente está falando agora? Está falando de specific performance, né? Que é o remédio de performance específicas. É forçar o Elon Musk a cumprir aquilo que ele acordou. Cumprir o acordo. Isso. Exato. E então, tem várias... só um parênteses aqui, Marcelo. Nós podemos até fazer um comparativo, porque nós muito falamos que o Poder Judiciário é quem faz justiça. Na verdade, o Poder Judiciário aplica a lei. A justiça é um sentimento interno que o cidadão tem e cada um tem sua perspectiva. E a Corte de Equity, então esse tribunal de chancelaria, ela busca exatamente deixar a lei ao lado e aplicar o que seria justo. Dizer que não é realmente deixar a lei de lado, né? É suprir o que a lei não venha prever, né? Alguma coisa que não exista em lei. Essa é uma das características do direito americano, né? Do common law, que não é codificado como o nosso, então, consequentemente, tem várias coisas que acontecem que não estão previstas em lei, dependem de jurisprudência, etc. Então, não é que é julgado ao lado da lei ou além da lei, mas sim supre uma falha, né, legislativa sobre aquele... Então tá. Obrigado, Marcelo, com esclarecimentos específicos da Corte de Chancelaria. O que tens a adicionar aí, meu amigo? Não, eu só ia dizer quanto a esses specific performances, existem vários tipos de specific performances no common law, né? Uma delas é ejection.
Tu que já trabalhaste com isso, tu sabe. Por exemplo, se eu compro uma casa e o vendedor vende a casa, mas se recusa a sair da casa, eu tenho esse remédio de ejection, de evicção. Evicção, exatamente, da evicção. Né? Repleving, se o mesmo vendedor ele vendeu a casa e saiu e esqueceu um quadro do Monet, um cofre cheio de dinheiro, ele tem direito, através do repleving, também de pegar aqueles bens que eram deles. Exato. Habeas corpus, injunction, que é o que a gente ouve falar um monte. Vê todo momento. Exato. Então, tem certas circunstâncias que esse specific performance não vai de encontro ao que é escravidão, né? Então, não obriga uma parte a fazer uma coisa que não quer. Mas sim, em razão de que no caso, essa corte de Chancery, ela se dá conta que a lei não daria vai resolver o problema. Twitter. Exato, não daria o Twitter o que realmente eles iriam perder se não acontecesse o negócio, eles vêm a julgar em razão da equity, do que seria justo nesse caso. Interessante. Sim, interessante. E o que realmente me fascina nisso é a rapidez com que isso vai acontecer. O julgamento está programado para ocorrer em 5 dias, uma semana. Vamos ver se isso vai ser possível, se a chanceler McCormick vai conseguir trazer esse resultado para o público que está esperando, inclusive os twitters, aficionados por informação. Marcelo Rosadilla. Vou perder vários seguidores, só isso que eu posso te dizer. Não vai perder seguidores, vai perder robôs. Esse é o primeiro Café com Negociação, Marcelo Rosadilla, na praia, Eduardo Fontoura, Edu Fontoura, nas montanhas, ambos morrendo de calor, e não tá para pinguim. Muito obrigado de minha parte. Eduardo, prazer estar contigo de novo, e a gente se fala logo de novo. Vamos trazer mais desses assuntos bem interessantes aqui para Vamos sim, a lista é longa. Direto de Los Angeles, capital da negociação, capital da mediação, da resolução de conflito. Marcelo Rosadilla, Edu Fontoura, Café com Negociação e você. Obrigado pela presença. Nos vemos em breve. Um grande abraço.